A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. E hoje, dia 4 de agosto, a igreja celebra a memória litúrgica de São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Ele é padroeiro dos sacerdotes, por isso hoje é o dia do padre. E João Maria Vianney, ele nasceu no dia 8 de maio de 1786, no povoado de Dardilly, que ficava ali no norte de Lyon, lá na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o quarto. Gostava de frequentar a igreja e desde a infância ele dizia que desejava ser padre. Vianney só foi para a escola na adolescência, quando abriram uma escola ali na sua aldeia. Escola que ele frequentou por 2 anos apenas, porque ele tinha de trabalhar no campo. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler e a falar francês, pois em sua casa se falava o dialeto regional. Para seguir a vida religiosa, São João Maria Vianney teve que enfrentar muita oposição de seu pai. Mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário em École, onde os obstáculos existiam por causa de sua falta de instrução. Foram poucos os que vislumbraram a sua capacidade de raciocínio. Para os professores e superiores, era considerado um rude camponês que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros nos estudos, especialmente de filosofia e teologia. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade e perseverança na fé em Cristo. Em 1815, João Maria Vianney, ele foi ordenado sacerdote, mas com um impedimento: não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário. E foi por meio desse apostolado que o dom do Espírito Santo se manifestou sobre ele. Transformou-se num dos mais famosos e competentes confessores que a igreja já teve. Durante seu aprendizado em École, o abade Maley, ele havia percebido que ele era um homem especial e dotado de carismas e santidade. Assim, 3 anos depois, conseguiu a liberação para que pudesse exercer o apostolado plenamente. Foi então designado vigário na cidade de Arns. Isso porque nenhum sacerdote aceitava aquela paróquia do norte de Lyon, que possuía apenas 230 habitantes, todos não praticantes e afamados pela violência. Por isso a igreja ficava vazia e as tabernas lotadas. Ele chegou em fevereiro de 1818 numa carroça, transportando alguns pertences e o que mais precisava, os seus livros. Conta a tradição que na estrada ele se dirigiu a um menino, pastor, e disse para ele assim: tu me mostras o caminho de Ars, que eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, um monumento na entrada da cidade lembra esse encontro. 13 anos depois, com seu exemplo e postura caridosa, mas também severa, ele conseguiu mudar aquela triste realidade, e invertendo a situação. O povo não ia mais para as tabernas, em vez disso, lotava a igreja. Todos agora queriam confessar-se para obter a reconciliação e os conselhos daquele homem que eles consideravam santo. Na paróquia, fazia de tudo, inclusive os serviços de casa e suas refeições. Sempre em oração, comia muito pouco e dormia no máximo 3 horas por dia, fazendo tudo o que podia para os seus pobres. O dinheiro herdado com a morte do pai, ele gastou com eles. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de toda parte da Europa. Muitos acorriam para a paróquia de Ars com um só objetivo: ver o cura e, acima de tudo, confessar-se com ele. Mesmo que para isso tivessem que esperar horas ou dias inteiros. Assim, o local tornou-se um centro de peregrinação. O cura de Ars, como era chamado, nunca pôde parar para descansar.
e ele morreu serenamente, consumido pela fadiga, no dia 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Muito antes de ser canonizado pelo Papa Pio XI, em 1925, ele já era venerado como santo. O seu corpo incorrupto encontra-se na igreja da paróquia de Ars, que se tornou um grande santuário de peregrinações. São João Maria Vianney foi proclamado pela igreja padroeiro dos sacerdotes, e o dia de sua festa, 4 de agosto, escolhido para celebrar o Dia do Padre. São João Maria Vianney, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.